A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Eduardo e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um sentimento que nós temos observado nos nossos dias. A palavra de Deus nos diz que nós estamos vivendo tempos difíceis, que nos últimos dias seria assim mesmo. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. E acredito estarmos vivendo piamente esses últimos dias da Igreja do Senhor Jesus. As pessoas estão se mobilizando. As igrejas, os pastores, os jovens, os membros, todos estão se mobilizando. Porque as pessoas estão preocupadas com a sua liberdade, estão preocupadas com aquilo que elas gostariam que continuasse sendo preservado, que são os valores da família, os valores da palavra de Deus. Muito bem. É natural que isso aconteça. Sabemos o que acontece com os nossos irmãos dos países onde a palavra de Deus é perseguida. Coreia do Norte, na China e em tantos outros países no mundo, os nossos irmãos são presos, são torturados por causa da palavra de Deus. Isso é conhecido de todos, irmão. Todos sabemos disso. Apesar de que as autoridades tentam ignorar e não priorizam os direitos humanos dos nossos irmãos. Certamente não queremos isso para a nossa nação. Queremos que os irmãos continuem e queremos continuar com a liberdade de pregar a palavra de Deus para quem quer ouvir a palavra do Senhor. Mas, por outro lado, temos visto que a mobilização chega a um ponto de idolatrar, de colocar determinadas pessoas como os salvadores da nossa liberdade. Teve um pastor que disse que a única coisa que para a igreja, que para a pregação do evangelho, é lei. E a que ponto nós chegamos, irmãos? Tal pastor certamente não conhece a história da igreja. Tal pastor não conhece o evangelho que está sendo pregado nos países onde a palavra de Deus é proibida. Lei não para a igreja. Lei não segura a verdadeira igreja de Cristo. Ninguém poderá deter a igreja do Senhor, e eu digo a verdadeira igreja de Cristo. As pessoas estão focadas, estão se dedicando ao máximo. Pastores cancelando cultos para fazerem campanhas, cancelando ceia, estão usando os púlpitos das suas igrejas para transformar aquilo ali num palanque, numa pregação, não do evangelho, mas uma pregação política. E eu quero lembrar os irmãos que os valores espirituais, que os valores bíblicos, que já foram esquecidos lá atrás, em período de grande liberdade, em que vemos e temos visto até hoje, a relatividade e o descaso para com a palavra do Senhor não vem daqueles que se dizem perseguidores do Evangelho. Os escândalos, os deboches, a degradação tem vindo em primeiro lugar do meio daqueles que se dizem pregadores do Evangelho. Isso não sou eu que estou dizendo. Está aí na mídia
Antes o mundo, meus irmãos, tinha que inventar calúnias, difamações sobre a igreja. Hoje, basta ela falar a verdade. Que ironia! Basta apenas falar a verdade e os escândalos estão aí. Adultérios, prostituições, enriquecimentos ilícitos, tudo em nome do Evangelho, em nome de Deus. Eu quero fazer um apelo para os sinceros. Oremos pelas crianças, oremos pelos verdadeiros cristãos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve de tudo isso que está acontecendo. Muitos estão se mobilizando por estarem preocupados, por não querer perder a sua liberdade, mas a liberdade de fazer o quê, irmãos? Das campanhas de prosperidade, das baladas gospel. Que liberdade eles querem preservar? E é importante que você pense nisso. O que é que você está reivindicando? Continuar do jeito que está? Esse momento histórico vai passar como passou para aqueles lá atrás. Estamos caminhando para a eternidade. O Senhor Jesus Cristo está às portas. Você está pronto para se encontrar com Ele? Deveríamos estar de joelhos, prostrados, clamando a Deus pelo perdão, por termos desvalorizado tanto os valores que a igreja deveria ter preservado e ela não tem feito. Muitos se dizem profetas de Deus para a nação. E é interessante que os profetas do Velho Testamento, esses profetas, eles pregavam contra o pecado do povo. Mas o que eu vejo hoje, os profetas estão profetizando prosperidade. Os profetas, eles estão dizendo, eu sou profeta de Deus para a nação, mas dizem que haverá tempos de bênçãos, de prosperidade para o Brasil, quando, na verdade, meus irmãos, esses são os profetas do rei. Porque os profetas do rei profetizam aquilo que o rei quer ouvir. Mas os profetas de Deus falam pelo seu Deus. Eu faço aqui um apelo aos irmãos. Ouçam a palavra do Senhor. Voltem-se para as Escrituras. Arrependam-se de seus pecados. Todo esse esforço, toda essa mobilização, quem dera, fosse para recebermos de Deus a reconciliação, o perdão, a graça, a unção, o revestimento do Espírito, para estarmos prontos para aquele grande dia do encontro com o Senhor. Como eu estou dizendo para os irmãos, isso vai passar. Quantos não vão estar até o fim dessas eleições? Quantos não vão virar esse ano ainda? E estão preocupados com a política. É importante que a política, que os governantes temam a Deus, reverenciem a palavra do Senhor, respeitem os valores cristãos, os valores bíblicos. Mas, meus irmãos, se isso não acontecer, muito mais importante do que isso seria a igreja estar de joelhos, clamando a Deus pelo seu perdão. Todo esse esforço,
deveríamos nós avaliarmos. Faria eu isso para que o Senhor Jesus derramasse o seu Espírito precioso sobre nós? Estamos vendo aí, irmãos, profetas que se dizem profetas de Deus, falando de si mesmo, enriquecendo, enganando o povo, e o povo querendo ouvir somente aquilo que agrada os seus ouvidos. Desperta, igreja. O Senhor Jesus está às portas. A qualquer momento, o Senhor vai nos chamar. E aquele que não estiver preparado, aquele que não estiver, meus irmãos, pronto, vai lamentar profundamente. Gostaria eu que todo esse esforço fosse em torno das Escrituras, para buscar um avivamento real. Pedimos, em primeiro lugar, perdão a Deus por termos, e eu digo termos, eu falo no contexto da igreja ter relativizado a verdade durante todos esses anos. Há décadas a igreja vem relativizando a verdade. O conceito de pecado depende da mente de cada pastor, de cada igreja. Palhaços de púlpitos, atores de coisas sérias, enriqueceram pregando heresias, ofertas no altar, Bíblia da prosperidade, tantas coisas que nós poderíamos aqui ficar falando e os irmãos iriam ficar aterrorizados. E eu queria, nesses poucos minutos, dizer para os irmãos: clamemos a Deus, clamemos ao Senhor, para que o Senhor venha derramar o do Espírito lá do alto e sejamos cheios do seu precioso Espírito, que tenhamos um coração sincero diante do Senhor, que nos apartemos de tudo aquilo que não agrada a Deus e o nosso foco seja a eternidade com Cristo. Façamos o nosso dever e a nossa obrigação. Não queremos, lógico, não queremos governantes que venham levar a igreja, levar a família para o fundo do poço. Não queremos governantes, meus irmãos, que aprovem leis que venham despertar mais e mais a ira do Senhor. Ai dos que decretam leis injustas. E o Senhor, quando mandou o povo de Israel para a Babilônia, ele disse: orai pela cidade, porque na paz da cidade vós gozareis a paz. É lógico que não queremos a banalização mais do que já está. Mas eu faço um apelo aos irmãos. Todo esse esforço, toda essa dedicação que está sendo feita em torno deste momento, quem dera, irmãos, se fosse pelo concerto com Deus, que a igreja avaliasse. Foi uma festa, e tem sido uma festa para muitos, celebridades gospel, cantores que têm seguidores, que têm fãs, que já não são chamados mais de servos, mas de celebridades. Profetas engomadinhos, que falam daquilo que vai produzir para ele faturamento. Igrejas, pastores, que querem a conquista dessa terra, mas quando as Escrituras nos dizem que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é a celestial. Em nome de Jesus, irmão, desperta. Vamos fazer a nossa parte como cidadãos, sim, por valores. Vamos, é lógico, desejar que esteja à frente aqueles que, pelo menos, respeitam os valores familiares. Mas sobre tudo isso, muitos estão extrapolando, idolatrando, colocando de lado
aquilo que verdadeiramente deveriam fazer os tais profetas de Deus para a nação, que seria conclamar o povo de Deus, independentemente de eleição, a um concerto com o Senhor, a buscar um arrependimento sincero. O que tenho visto pastores dançando, pulando, rodopiando nos púlpitos, falando de tantas coisas, imitando, ou melhor dizendo, tentando imitar um avivamento espiritual, pois não conhecem o que é avivamento, não sabem o que é avivamento, manipulam as emoções das pessoas, mexem com o emocional das pessoas, e somente isso. E deixo para você que segue esses homens uma palavra que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como aquele que edifica a casa sobre a areia. Vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai vir o vento, e você vai cair. Aonde você está edificando a sua vida cristã? Aonde você está edificando a sua vida? A qualquer momento, você pode ser chamado à eternidade. E o que você tem preparado? Que Deus te abençoe e que Deus nos livre do mal. Fique na paz do Senhor Jesus.